Hoje eu vou te mostrar a implementação do padrão de projeto Template Method. E aí galera, beleza? Esses dias eu estava estudando padrões de projeto lá no livro do Kent Beck, Test Driven Development by Example. Ele trata de alguns padrões de projeto e entre os padrões que ele mostra tem o Template Method. O Template Method ele pode ser utilizado sempre quando você tem uma operação que se comporta da mesma maneira e somente alguns passos dessa operação é diferente para cada operação específica, para cada subclasse específica. Aí analisando o The Wise Path que eu estou implementando agora, eu percebi o seguinte: todos os controladores têm um comportamento bem parecido, que é o quê? Verificar quais são os parâmetros requeridos da request, se eles estão vindo na request, e se não estão, eu retorno um bad request. Depois é realizar a operação específica mesmo daquele controlador. E todos os controladores, do jeito que eu implementei, eu tenho um try catch para se houver alguma exceção em alguma operação que é realizada, eu retorno um server error. Então esse é um caso bem padrão mesmo do uso do Template Method. Por quê? O que eu posso fazer? Eu posso criar uma classe abstrata que vai ter esse try catch, que estão duplicados em cada controlador e que também faz a checagem dos parâmetros requeridos, para que a gente não tenha também duplicação dessa checagem. Então esse vídeo vai ser bem mão na massa mesmo, bem mundo real, bem show me the code. Eu vou fazer toda a refatoração para usar esse Template Method. Dá uma olhada. Bom, então vamos lá. Se vocês prestarem atenção nesses controladores... Opa, beleza? Tô vindo aqui do futuro, do vídeo de quinta-feira, do próximo vídeo aqui do canal. E para falar para você o seguinte, que agora eu vou mostrar para você a implementação usando herança. Tá? Na quinta-feira eu vou refatorar isso daí e vou mostrar para você a versão do Template Method usando composição. Porque, afinal de contas, hoje em dia a herança está bem fora de moda. Como a gente vê no próprio livro lá dos Design Patterns, a gente deveria preferir composição à herança. Então, dá uma olhada nesse vídeo e aprende a fazer usando herança, que na quinta-feira eu vou mostrar para você como fazer a mesma coisa usando composição. Até quinta! Bom, então vamos lá. Se vocês prestarem atenção nesses controladores aqui, eu tenho 6 controladores. Todos eles têm a mesma cara. Então, por exemplo, o Create Note Controller, que cria a nota, primeiro ele recebe um caso de uso aqui, né, por injeção de dependência, e depois ele tem esse método handle, que é realmente da interface Web Controller. E aqui ele faz o seguinte, tem um try catch, certo? Para se houver algum erro interno, né, se for lançada uma exceção internamente aqui, ele vai retornar um server error. E outra coisa que é comum em todos os controladores é o verificar os parâmetros requeridos da request, certo? Então todos os controladores fazem isso. Aqui o load nodes também, tá vendo? Tem os parâmetros requeridos, tem o try catch, tem a injeção da dependência. Remove node, mesma coisa, injeção da dependência, parâmetros requeridos, try catch. Sign in também, certo? E o sign up, mesma coisa, tá vendo? Injeção de dependência, parâmetros requeridos, try catch, update note, mesma coisa. A única questão aqui no update note eu faço uma checagem a mais, porque eu tenho os parâmetros requeridos da request, que é o ID da nota, o e-mail do dono da nota e o ID do dono da nota, e depois eu verifico se na requisição também estão os parâmetros das propriedades que vão alterar na nota, por exemplo, o título ou o conteúdo, ou, certo? Porque eu posso alterar o título ou o conteúdo. Então essa parte aqui, ó, vai ficar a cargo do controlador específico aqui, Update Note Controller. Tá? Então a minha ideia é a seguinte, né? Olhando para o Design Pattern Template Method, a gente consegue perceber que realmente esse é um caso que dá para a gente realmente encaixar muito bem esse padrão, né? Porque a gente tem um comportamento que está sendo repetido em cada controlador. A gente pode colocar isso daí numa super classe, tá? Eu sei, hoje em dia o pessoal não faz muito uso de herança, prefere-se o uso da composição. Eu até estava lendo um artigo que mostra
como fazer uma espécie de template method usando, por exemplo, parâmetros que são objetos função, né? Você passa a função como parâmetro. Eu acho que dá para fazer alguma coisa parecida aqui também usando o TypeScript. De qualquer forma, antes de tentar essa outra forma do template method mais moderna, eu vou fazer essa padrão orientado a objetos, certo? E aí a gente vê depois se a gente quer fazer essa versão mais moderna. Porque de fato, né, pessoal, eu não vejo nenhum problema nessa herança em si. É claro, vai ficar bem acoplado, né? Cada controlador vai ficar bem acoplado à superclasse Web Controller, que é essa daqui, né? Que hoje em dia é uma interface e agora vai virar então uma classe abstrata. Mas não vejo tanto problema nisso, né? Porque são só esses controladores mesmo e uma superclasse. Não tem uma hierarquia de classes, né, toda complexa. Então vamos ver como é que vai ficar. Eu vou fazer a refatoração aqui junto com vocês, bem vida real mesmo. Eu não fiz nada antes, né? Eu só percebi essa oportunidade de refatoração. Vou tentar fazer bem devagarinho, né, para que realmente não quebre nada. Eu estou com 94 casos de teste aqui passando, teste de unidade. Vamos rodar de novo aqui, só para vocês verem. Vou colocar A aqui para ele rodar todos. Então tá tudo passando, tudo verdinho, 94 testes. E vamos tentar fazer então essa refatoração. Uma coisa que vai acontecer é o seguinte, tá vendo esse required params aqui? Todos os controladores têm esses parâmetros requeridos. Então isso aqui vai virar atributo, certo? Vai virar atributo e aí a gente seta o atributo aqui no próprio controlador. Mas ele vai aparecer aqui na superclasse, certo? A gente pode fazer isso por agora. Então a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é transformar isso aqui numa abstract class, certo? Por que vai ser uma classe abstrata, pessoal? Porque vai ter alguns métodos implementados. Na verdade, vai ter o método handle. Parte dele vai estar implementada, parte vai ser, vou chamar um método que vai estar implementado nas subclasses. Então esse método que vai ser implementado na subclasse, ele vai ser abstrato aqui na classe WebController, certo? Então o handle, ele vai se tornar aqui um método mesmo, certo? Ele não vai ser só uma interface. Vou colocar aqui a implementação dele, tá? Ele vai ser um método público, certo? Beleza, aqui ele estava reclamando por causa da indentação. Então vamos já pegar e... Deixa eu ver aqui uma coisa. Isso aqui vai quebrar, certo? Porque esse cara já não vai ser mais uma interface, tá? Então, deixa eu ver como é que eu faço o mínimo aqui para não quebrar muito. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse método aqui abstrato, certo? Vamos ver se dá certo isso. Vou colocar aqui assim, tá? E aí eu vou mudar esses implementos todos aqui, de todos os controladores, para extends, certo? Vamos ver se dá certo isso. Extends. Aqui ele vai achar ruim, porque eu teria que ter uma chamada ao super, certo? Então o que a gente vai fazer, na verdade, é mover isso daqui para a superclasse, certo? A injeção do caso de uso. Vamos fazer isso agora, vamos ver se ele funciona. Vou colocar aqui. Eu vou ter que importar o use case. Beleza. Agora, obviamente, alguns testes vão quebrar aqui. Não passou tudo porque eu acho que ele não pegou a alteração ainda. Isso aqui eu posso tirar. Eu vou ter que tirar esse... Vou colocar aqui extends também. Eu vou arrancar isso aqui daqui. Vou só apagar mesmo. E aqui, ó, vamos só... Aqui é use case, né? E aqui vai ser use case também. Para ficar mais abstrato. A injeção de dependência já está na superclasse. O que ele está achando ruim? Aí está privado aqui o atributo, né? Vamos colocar ele como protected.
ele poder ser acessado nas subclasses. Então aqui, certo, aqui tudo a gente vai ter que mudar para use case, certo? Use case. Vou tirar isso aqui daqui. Aqui também vai ser tirar a injeção de dependência. Eu vou colocar aquele extends, na verdade. Aqui vai ser use case. E vou fazer isso aqui também no sign up. Agora começou a falhar os testes lá, né? Mas aqui no sign up, vou tirar. Vou falar aqui extends. Vou colocar o import aqui. Aqui vai virar use case. Salva. O sign in também tem que tirar esse import. O update note tem que estender. Tira a injeção de dependência. Aqui é use case. Deixa eu salvar. O import aqui também vou tirar. Salvando. Beleza, acho que a primeira refatoração aqui tá ok, né? Beleza, tá tudo passando também os testes de integração. Então eu vou fazer o commit dessa refatoração, tá? Então o que a gente fez nessa refatoração? Eu criei a classe, eu alterei, né, a interface. Vou subir aqui no nosso web controller, né? Então eu alterei o web controller de uma interface para uma classe abstrata e coloquei a injeção de dependência na superclasse, certo? Movi ela, né? Vamos sair daqui, ó. Vamos fazer um git c. O meu git c ele adiciona e já comita. Aqui é um refactor, certo? A gente fez uma alteração estrutural que não mudou o comportamento, todos os testes estão passando. Então, refactor, colocar assim, make web controller an abstract class and move dependency injection to it, certo? Vai mover, né, a injeção de dependência para essa classe abstrata. E fez o commit, certo? Próxima alteração então que eu vou fazer é o seguinte. Então a gente fez isso daqui. Agora eu quero fazer então o meu... vamos fazer o seguinte. Antes de fazer o template method, eu queria fazer o seguinte. Eu queria subir também, mover esse cara aqui, esse required params, eu queria transformar ele num field aqui, certo? Num atributo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar de controlador, certo? Na verdade, a primeira coisa que eu vou fazer é criar na nossa superclasse aqui, eu vou criar esse atributo, certo? Vou chamar ele então de required params, certo? Esse cara aqui é um array de strings, certo? Vou salvar aqui. E aqui, em cada controlador, talvez eu tenha que fazer super ponto, né? Super ponto required params e setar os parâmetros requeridos, certo? Mas isso eu teria que fazer no construtor, certo? Teria que fazer isso aqui no construtor, tá? Então, o que nós vamos fazer? Cada um dos controladores vai ter que ter um construtor aqui, certo? Que chama, que faz isso, né? Que seta esse atributo, tá? E chama o super. Aqui acho que a gente tem que receber o caso de uso, né? Use case. Do tipo use case.
acho que não vai ter jeito, a gente vai ter que ter o construtor em cada classe, cada subclasse, para a gente setar esses parâmetros requeridos, certo? Então é só, aqui eu vou chamar o super passando, use case, certo? Ah, tá, por causa dos 2 pontos aqui. Aqui tem um espaço. E aqui, ó, vou colocar this ponto required parameters, certo? Então, por enquanto eu não movi ainda para superclasse, eu estou deixando aqui na subclasse, mas essa parte aqui, né, que faz a checagem dos parâmetros requeridos, ela vai subir também para a superclasse. Por enquanto eu só estou setando os parâmetros requeridos em cada uma das subclasses, certo? Deixa eu salvar isso aqui, vou rodar o teste para ver se essa alteração não estragou nada, certo? Então agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa nos outros controladores, tá? Eu poderia comitar cada uma dessas refatorações separadamente, mas eu vou fazer um conjunto de alterações iguais em cada controlador, aí eu comito todas essas alterações, beleza? Beleza, tudo passando, agora eu alterei todos os controladores, então eu vou comitar essa alteração. Então git c, aqui é um refactor, eu criei, né? Create required params field and set it in the constructor of each controller, certo? Então estou setando em cada um dos controladores. Então agora vai rodar os testes, tudo passando, beleza. Bom, outra coisa que eu queria fazer, então acho que agora dá pra gente começar a mexer no template method em si, certo? Que é esse handle aqui. Tá? Então o handle, ele não vai ser mais abstrato, certo? Ele vai ter um try catch, ele vai ter esse tipo de checagem aqui, certo? Que todos os controladores fazem. E o que mais? Acho que é só isso, né? E aí o que acontece? O que sobrar, eu vou colocar num outro método, certo? Que é o método concreto daquele controlador, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu já vou começar a implementar então o handle lá na superclasse, certo? Então vamos fazer assim, ó. Aqui no Web Controller, então esse cara não vai ser mais abstrato, certo? Vai ser concreto. Ele vai ter uma implementação, ele vai ter um try catch, certo? E aqui eu vou retornar um server error, tá? Passando o erro aqui como parâmetro, ele vai colocar no body. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Vai fazer a checagem dos parâmetros requeridos, certo? E vai chamar a operação do controlador mesmo, do controlador específico, certo? Então vamos copiar um desses aqui, ó, que é igual em todos, tá? E eu quero inclusive pegar esse método, essa função getMissingParams que eu coloquei no útil e colocar também no Web Controller, certo? Porque o único lugar que eu uso esse getMissingParams é nos controladores, né? E vai ficar na superclasse aqui, tá? Então, essa parte aqui, ó, vocês podem ver que está repetida mesmo em cada controlador, tá vendo? Está fazendo a mesma coisa, então isso é código repetido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, certo? Em cada um dos controladores e vou subir, certo? Então, vamos lá. Vou pegar do create node aqui primeiro.
Vou copiar esse código daqui, vou tirar ele daqui e vou colocar na classe Py. Tá? Que é esse daqui. Aqui, obviamente, eu vou ter que importar algumas coisas. Na verdade, eu vou pegar esse getMissingParams que está aqui no meu útil do... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Controller Helper, certo? Esse cara aqui, na verdade, ele vai virar uma função, um método, né? Um método privado que eu vou colocar aqui dentro do Web Controller. Tá? Vou colocar ele aqui. Private getMissingParams, certo? Aqui eu posso tirar esse igual. Ele recebe o HTTP request e os required fields. Na verdade, não vai precisar receber isso aqui como parâmetro, né? Porque isso aqui já virou um atributo. Tá? E aqui ele retorna uma string. Eu posso tirar esse arrow aqui que não vai precisar. Aqui é required params, certo? Que eu já tenho na classe. Né? E o resto acho que agora está funcionando. Tá achando ruim aqui porque a gente não chama ele. Tá? Então aqui eu vou colocar this.getMissingParams e aqui eu não preciso, só preciso passar o request, certo? Aqui eu vou ter que importar esses caras, o get request do útil, mas aqui eu estou usando mappings aqui, né? Barra presentation, controllers e útil, certo? Server, get request e o missing param, certo? Que a gente quer também importar. Então, deixa eu importar isso aqui. Deixa eu usar o barra presentation barra controllers barra errors. Beleza. Aqui tem que ser async, certo? Esse método é async, por isso que estava achando ruim. Então vamos salvar agora. Na verdade, não vou salvar, porque senão ele vai dar pau, certo? O que a gente tem que fazer agora em cada um dos nossos controladores? Eu vou tirar o try-catch e vou, na verdade, esse cara vai ter outro nome. E o que acontece? Na verdade, aqui dentro, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que retornar o que retorna a operação específica, certo? De cada controlador. Então, return. Como é que eu posso chamar esse método aqui? Vou deixar specific op por enquanto. Esse cara, acho que vou ter que mandar o request para ele, né? Porque ele precisa do request, certo? E ele vai ter a mesma interface aqui do handle, certo? Ele vai receber um HTTP request e vai retornar uma promise HTTP response. Então vamos fazer isso. Vou chamar ele de specific op, tá? Passando o request, né? Tá achando ruim porque não existe esse cara. Eu vou colocar ele aqui, certo? Na verdade, esse cara vai ser abstrato, tá? Então pode ser protegido, né? Protected abstract specific op, né? Esse cara recebe um request que é do tipo HTTP request e retorna uma promise HTTP response, certo? E esse cara aqui obviamente não tem implementação, tá? O que eu tô achando ruim? HTTP, HTTP, certo? Então a specific op, isso aqui vai ser this.specific op, certo? Então aqui já está compilando, tá? Então aqui esse é o nosso template method, certo? Porque todos os controladores fazem a mesma coisa, verifica os parâmetros requeridos, certo? E faz a operação específica daquele controlador com a request. Tá? Então cada controlador meu, agora eu vou ter que alterar cada um deles, né? E vou chamar a função específica, né? A operação específica de specific op. Tá? E depois eu posso arrancar também esse getMissingParams lá do meu útil. Vamos fazer isso aqui primeiro. Posso tirar o try-catch, certo? Isso aqui já está na superclasse.
E aqui eu vou chamar esse cara, deixa eu dar um Shift Tab aqui, eu vou chamar esse cara aqui de Specific Op, tá? E acho que é isso, certo? Acho que é isso aqui, tá? Isso aqui tudo vai poder tirar do import, que já está na classe Py. Pode ver que o controlador ficou bem mais simples, né? Certo? Ele só faz o que é específico daquele controlador. O que é genérico de controlador web, né? E foi legal a gente chamar de web controller lá. O que é genérico de controlador web está aqui na superclasse, certo? E eu vou tirar essa primeira parte. Tá vendo? A parte de update params, que são os parâmetros requeridos, eles preciso fazer essa checagem. A única diferença é que aqui eu posso colocar this ponto, só que lá vai ter que ser protected, né? Ah, não, aqui vai ser diferente. Eu vou deixar aquela função lá. Na verdade, eu vou trazer ela para cá, certo? Get missing update params, eu vou chamar, porque ela é específica desse cara. Porque aqui, na verdade, esse cara ele vai receber vou chamar de required update params. Esse cara aqui. Vou colocar get missing update params. E aqui ele checa esse cara. Não é desse, é o parâmetro que eu estou checando. E aqui, ó, ele vai chamar o get missing update params, certo? Beleza. Bom, por enquanto acho que vou deixar assim. E tudo bem, vai ter uma função bem parecida, que não é exatamente igual, porque ela está manipulando um parâmetro e não um atributo. Depois eu vejo se dá para a gente fazer alguma alteração para não ter essa cópia, por assim dizer. Então esse aqui eu não estou tipando ele, vou tipar, é um array de strings. E aqui tem que chamar esse cara de specific op. Beleza. Salvei. Tem um save all aqui, né? Vou dar um save all. E vou rodar agora os testes, certo? A gente fez todas as alterações que está achando ruim aqui. Vamos rodar os testes de unidade novamente. E falhou. Deixa eu ver aqui. Tá falhando mesmo. Tá falhando 6 casos de teste, vamos ver. Todos os casos de teste que tem a ver com o lançamento de exceção. Ah, então aqui o erro é que está faltando um await aqui, né? Porque o specific op também retorna um promise, né? E quando ele lança exceção aqui, se a gente não tem um await, ele não vai chegar no catch aqui, não vai chegar a dar o catch, porque é assíncrono, né? Então se a gente salvar aqui, aí todos os testes passam. Bom, acho que ficou bem legal essa implementação aqui, esse template method. Também tem essa questão da herança, que a gente pode depois pensar se dá para fazer de uma outra forma. Mas se a gente olhar aqui, os nossos controladores ficaram bem mais simples agora, certo? Porque ele só tem uma operação específica e toda a minha aplicação só tem um try-catch, que é o try-catch que está no web controller aqui, certo? Então eu acho legal porque ficou bem fatorado, né, a questão do tratamento de exceção. Eu só tenho um try-catch. Como todos os controladores são web controllers aqui, então se houver alguma exceção dentro de alguma operação em toda a aplicação,
aí a gente vai ter o catch aqui, certo? Que vai fazer o handling, então, que vai retornar o server error, certo? Retorna um erro aqui do servidor. Beleza? Ficou bem massa essa implementação, né? Depois eu vou dar uma investigada se há uma forma de fazer isso sem usar herança. De fato, eu vi um post lá que um sujeito mostra, principalmente usando programação funcional, que você pode fazer uma espécie de template method sem usar herança. Vou dar uma investigada para ver se dá para a gente usar no TheWisePad. Mas aí fica aí um exemplo para você de implementação real desse padrão template method. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.